Aleluia! Deus seja louvado, a Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele ação de graças, tarde de bênção, tarde de adoração, tarde de louvor, tarde de gratidão, tarde de dizer quão belo é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus, quão maravilhosas são as suas promessas, bendito seja aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia! Estamos começando aqui o Paripense desta sexta-feira, 3 de julho de 2020. Sim, seguimos em vitória, porque o nosso Deus é lindo, é maravilhoso, é glorioso. Siga adorando a Deus conosco, porque daqui a pouco vamos lhes trazer uma poderosa palavra da parte de Deus para a nossa edificação. Shout to the Lord, all the earth. Aleluia! Oh, yeah! Hallelujah! At the sound of your name. Yes, 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 yes. Hallelujah! Forever I love you. Forever I praise. Nothing compares to the promise I have in you, Jesus. Nothing compares to the promise I have in Jesus. Aleluia! Nada compara às promessas que temos em Jesus. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, tarde de louvor, tarde de bênção. Paripense está começando. Alegra teu coração, querido, querida. Saiba que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Eu sei que você estava com saudade das nossas lives aí, é verdade, eu sei disso. O problema também é que a gente tem outras coisas, outros afazeres e também o cuidado com a saúde, é verdade. Você sabe que depois dos 50, 55, aí já começa o problema de DNA, data de nascimento avançada. Verdade, e aí você tem que dar uma pausa, uma parada para poder cuidar da saúde, não é? É isso aí. Mas nós seguimos aqui cantando ao Senhor. Shout to the Lord, shout to the Lord, aleluia. Yes, praise God, praise God. Mountains bow down. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Está começando o Paripense desta tarde de sexta-feira, 3 de julho. Imagine você, querido, querida, que nós já estamos no início do segundo semestre de 2020, inacreditável.com. Mas é verdade, já estamos na metade do ano já se foi. Pois bem, eu sei que continuamos a lidar aí com a questão do coronavírus e acompanhando as notícias, aquelas que são positivas, verdadeiras, não é nada de fake news, para que a gente não venha também a se perturbar com tantas notícias que veiculam diariamente, para que as pessoas tenham boas informações e também acaba contaminando aqueles ingênuos, incautos, que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita, entre o certo e o errado. Mas nós seguimos aqui adorando ao Senhor, confiantes que Deus tem verdadeiramente propósitos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família e também para a sua família, claro que sim. Eu sei que algumas famílias choram hoje a dor, a perda do ente querido, é uma dor incomparável, não tem realmente paralelo. Só quem perde é que sabe realmente a dor que sente, a profundidade da angústia, da tristeza. Mas nós seguimos aqui também intercedendo pelas famílias que sofrem hoje a perda de seus entes queridos. Sei que é um desafio a mais, sei que não é fácil lidar com a questão, com o espectro da morte, mas as pessoas estão cada vez mais superando essas adversidades adversidades essas das quais nós não estamos
imunes, né? Nós não temos como verdadeiramente escapar a nada daquilo que acontece no mundo, porque estamos no mundo. Enquanto aqui estivermos, estamos sujeitos, né? Somos sujeitos às intempéries, às dificuldades, aos problemas que a vida nos impõe. Pois bem, começando hoje esse programa, quero dizer a você da minha felicidade, da minha alegria de voltar aqui para comunicar um pouco a palavra de Deus. Pois bem, estamos aqui hoje trajados, né, do exército de Deus. Esta é uma t-shirt, né? Uma t-shirt que eu ganhei por ocasião do Congresso de Crianças, né? E também Congresso Juvenil, ali na Assembleia de Deus em Petrópolis, igreja da qual sou membro ali. Tenho uma alegria muito grande de poder testemunhar isso. A Assembleia de Deus em Petrópolis, pastoreada pelo pastor Timóteo Ramos de Oliveira. Estive ministrando no ano passado lá naquele congresso de crianças e adolescentes e acabei sendo presenteado com uma t-shirt do Exército de Deus, porque também fazemos parte, né? Aliás, somos membros ativos, soldados valentes, ativos do Exército de Deus. Não podemos parar, não podemos absolutamente nos intimidar com as circunstâncias e as dificuldades. E é claro que quem participa do Exército de Deus está sujeito às dificuldades, aos problemas que a guerra espiritual impõe a todo verdadeiro soldado. Nós somos soldados de Deus, soldados de Cristo, soldados do Exército de Deus. Por isso, temos que entender que as dificuldades que nós vivenciamos aqui fazem parte deste contexto. Então, querido, querida, é possível que você esteja saudável, como eu estou saudável, mas é possível que nessa guerra espiritual há alguns soldados que encontram-se feridos, né? Foram atingidos por um dardo inflamado do maligno e hoje estão aí caídos, prostrados, com dificuldade de se levantar. E cabe a mim e a você, como verdadeiros soldados de Cristo, estender a mão para não deixar o nosso irmão, o soldado ferido, morrer. Não, a nossa missão aqui é outra. A nossa missão é a missão de restaurar, de resgatar, de levantar, de soerguer aquele que está porventura ferido, caído, triste, abatido. Não deixe o soldado ferido morrer, diz a canção, não é? Não deixe um soldado ferido morrer. Não, então se você sabe de algum soldado que encontra-se ferido, diga para ele: querido, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Diga para ele: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga para ele: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Não deixe o seu irmão, o soldado ferido, para trás, caído. Não deixe ele morrer, mas ajude-o a se levantar e a sarar as feridas. É isso, a missão da igreja é essa. Essa é a nossa tarefa, de verdadeiramente levantar o soldado ferido, porque Deus tem propósito na vida de cada um e de todos. O justo poderá até vir cair 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. E para ele não ficar prostrado, é preciso que eu e você entremos em ação, estendamos as nossas mãos para que o soldado de Deus não permaneça ferido. Não, vamos ajudar, vamos cooperar, vamos fortalecer as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, para que os nossos queridos irmãos feridos, seja por um dardo inflamado do maligno, uma seta maligna, um percalço, um tropeço, não interessa qual seja a situação. Você que está em pé, diz a Bíblia, quem está em pé, cuide que não caia. Então, querido, não se vanglorie do fracasso de alguém, do tropeço de alguém. Não é essa a missão da igreja. Nós somos membros do Exército de Deus. Nós precisamos aprender a lutar contra o nosso real adversário, que é Satanás, que são os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós não podemos atacar os soldados de Deus, os soldados do Exército de Deus. Como é isso? Que negócio é esse de você atacar o seu irmão que é soldado do Exército de Deus, tanto quanto você o é? Não, querido, pare com esse tipo de comportamento
e abra os seus olhos espirituais para estender a mão para um soldado ferido e ajudar aquele que está combalido. É claro que há aqueles que querem ser ajudados e aqueles que não querem ser ajudados, mas você não deixa de fazer a sua parte. Aqueles que não querem ser ajudados, depois que você já estendeu a sua mão, é outra questão, aí é entre essa pessoa e Deus. Mas você não pode deixar de levar uma palavra de fé, de coragem, de vida, de bênção, de poder, de autoridade, de virtude, de restauração. Aliás, Paulo diz que Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, querido, vamos profetizar, reconciliai-vos já com Deus. Vamos profetizar restauração. Vamos profetizar renovação. É isso aí. Pare e Pense está começando para que você entenda o propósito de Deus na carreira cristã, na vida cristã. Pois bem, antes que eu continue aqui trazendo mais alguma porção da palavra de Deus, permita-me lhe informar que o nosso livro 2, Uma Só Carne, aliás, o nosso e-book, que também é livro, mas um e-book, está à sua disposição no Amazon.com. Acesse lá, Amazon.com, e adquira já o seu livro 2, Uma Só Carne. Um livro que vai abençoar o seu lar, o seu casamento, sua vida conjugal, sua família, seus filhos. Glorifique a Deus e siga em frente, querido, sendo edificado com coisas que realmente promovem o seu sucesso, promovem a sua edificação, promovem a sua ascensão ministerial, espiritual e na vida cristã. Não deixe de adquirir bons livros. Bendito seja o nome do Senhor. Também quero informar que o nosso livro, Adestrando a Mente de um Vencedor, finalmente acaba de ser editado, já passou por todo o processo de edição, revisão da língua portuguesa ali em São Paulo, já está praticamente finalizado, então agora vamos encaminhar para que seja, que vá para a gráfica e seja imprimido, né? Nós precisamos que ele realmente chegue às mãos das pessoas. Então nós vamos já entrar no processo de impressão do nosso livro, já, se Deus quiser, até o final desse mês. Então, o custo é alto, é elevado, a gente tem que ir por etapa, não é? Afinal de contas, nós não temos os recursos disponíveis assim, até porque ainda continuamos nesse lockdown aqui. E, quer dizer, não é um lockdown, não é? É um lockdown apenas circunstancial e também parcial, um lockdown parcial. Estamos parcialmente ainda vivendo essa situação de isolamento social, essa situação que constrange a todos nós, e a gente fica numa aflição tremenda, querendo avançar com os nossos projetos, seguir pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas temos que saber lidar com essas questões também, porque afinal de contas há lições pedagógicas para todo e qualquer momento da nossa vida, e Deus sempre tem lições poderosas para nos ensinar. E eu tenho aprendido tanto de Deus e com Deus durante esse período de pandemia, que posso lhes dizer com certeza que estou saindo dessa pandemia melhor do que quando eu entrei, porque verdadeiramente novas oportunidades surgiram, novos horizontes se abriram e finalmente eu pude me dedicar mais à palavra impressa, escrevendo, preparando livros para lançar. Tenho outros livros já encaminhados, mas a gente vai devagar, porque, como disse, dependemos de recursos financeiros e agora no momento estamos sendo mantidos também com o apoio do governo americano. Pois bem, querido, seguimos aqui em nossa live e reitero, daqui mais um pouco você vai ter o seu livro Adestrando a Mente de um Vencedor. Isso só pode realmente ser coisa de soldado de Deus. Um soldado de Deus, ele não se deixa abater, ele não se deixa vencer pelas vicissitudes, pelas dificuldades, pelos percalços, pelos problemas da vida. Um soldado de Deus, ele sempre aprende as lições, mesmo em meio a circunstâncias negativas. Ele sempre aprende boas lições e dá a volta por cima. E é isso que nós queremos compartilhar com você também no nosso livro Adestrando a Mente de um Vencedor. Vai chegar fresquinho aí nas suas mãos, em nome de Jesus. Eu espero que você possa adquirir
um exemplar e ser abençoado juntamente com a sua família, com a sua casa, aí no seu ministério, na cidade onde você está, no Brasil, na Europa, na Ásia, especialmente no Japão. Alô, Japão! Um abraço aos meus queridos irmãos nipônicos, que lá estão fazendo uma grande, linda, maravilhosa e portentosa obra para o Senhor. Vai aí a minha saudação a todos os irmãos lá do Japão. E também me saluda a todos os irmãos de habla hispana. Alabado seja o nome de Jesus. Aleluia. Vai aí minha saudação aos irmãos de fala hispana, né? Os que falam espanhol. Deus abençoe. Mas a nossa live é em português. Aleluia. E a gente, de vez em quando, tem os irmãos também americanos, né? Meus amigos, membros da nossa igreja, New Beginnings 88 International Free Church, que às vezes reclamam, pastor, mas você não fala, não faz uma live em português, em inglês. Eu falei, bom, vai chegar a hora da gente também fazer uma live em inglês. Por enquanto, vamos aqui em nossa língua mater, a língua de Camões. Seguimos aqui lidando com essas dificuldades e nuances que a língua portuguesa demanda de cada um de nós. Não é nada fácil, mas nós seguimos aqui. Bendito seja o nome do Senhor, com essa maravilhosa língua, esse maravilhoso idioma que é o idioma português. Eu costumo dizer que o português é a língua que nós vamos falar lá no céu. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E se a gente não aprendeu a falar plenamente aqui, com certeza aprenderá a falar na eternidade. Mais uma informação importante, seguimos aqui orando por aquelas famílias abatidas, abaladas, pela perda dos entes queridos nesse momento de coronavírus. Não vamos deixar de interceder também pelos profissionais da saúde. Olha que coisa linda. Hoje eu postei aí no meu Facebook, aliás, repostei, meu filho escreveu em inglês e eu escrevi algumas palavras em português para traduzir em resumo, em síntese, aquilo que ele expressou em gratidão diante de Deus. Meu filho mais novo, Gabriel, ele foi transplantado do rim há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás, ele recebeu um rim. E olha que coisa interessante. O rim que ele recebeu foi da própria sogra, da irmã Valéria. A sogra do Gabriel foi a doadora compatível. E a compatibilidade, dentro daquilo que se chama compatibilidade na ciência, na medicina, foi 100%, algo miraculoso, extraordinário. E o Gabriel finalmente ficou livre de hemodiálise por conta da diabetes tipo 1, agressiva, terrível. E ele então recebeu o transplante de rim. E hoje ele comemora, celebrou aí no Facebook, no Instagram, 7 anos que ele foi transplantado, deixando uma mensagem de edificação, uma mensagem forte para o coração das pessoas que muitas vezes perdem a esperança. Não perca a esperança jamais. Há milagre de Deus chegando para a sua vida. E nós somos agradecidos a Deus por capacitar homens e mulheres na área da medicina, a fim de descobrir tantas coisas possíveis para o nosso corpo físico. E assim, dar ao meu filho Gabriel a segunda chance de viver com qualidade de vida. E depois, logo em seguida, uns 2, 3 anos, ou mais ou menos 3 anos depois, eu creio que já vai para 4 anos, que o Gabriel também fez um transplante de pâncreas. Uma família perdeu o seu ente querido, um rapaz casado, deixou três filhos e uma esposa. A gente não sabe quem é, porque o sigilo é rigoroso e tem que ser assim, tem que ser mantido assim. A gente só agradece a Deus também por essa família tão abençoada que se condoeu do nosso filho e doou, né, com a morte do seu esposo. Esta senhora então doou o pâncreas, né? Já estava lá que ele seria doador, doou o pâncreas para que o Gabriel também fosse livre definitivamente da diabetes tipo 1. Hoje ele não depende mais de insulina. Então está livre da diabetes. Isso é coisa extraordinária, também é coisa para dar glória a Deus. Sim, é milagre. Por que não dizer que é um milagre? Em pleno vigor, aos seus 23, 24 anos, imagine você ter a sua vida abreviada por conta da incapacidade
funcional dos rins e do pâncreas, né? Seria uma coisa muito terrível para nós, pais, ter que enfrentar. Mas Deus teve misericórdia de mim, teve misericórdia da minha esposa, teve misericórdia da nossa casa, e estendeu a mão sobre a vida do Gabriel, para que ele pudesse hoje dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mais grato a ti, Senhor. Então, Gabriel, eu repostei o milagre que Gabriel viveu e continua a viver, né? A vivenciar até o presente momento, por ele ter recebido 2 órgãos que deram a ele uma segunda chance de viver com qualidade de vida. Isso é coisa extraordinária, isso é coisa linda, é coisa maravilhosa. Estas coisas que nós devemos falar publicamente, estas coisas que nós devemos divulgar. Esse negócio de estar falando da vida alheia, criticando A, B, sabe, espalhando, pecado de um, pecado do outro, isso não leva a lugar nenhum. Isso não edifica ninguém. Pelo contrário, traz maiores feridas, aumentam as feridas daquele que já está ferido e que precisa ser ajudado. Então, querido, presta atenção a isso, porque Deus tem sim o propósito de abençoar a sua vida, e milagre vai chegar aí à sua porta. Você que está precisando de um órgão, né? Ore a Deus, busque a Deus. Senhor, eu preciso receber esse milagre. Se o Senhor não efetua um milagre diretamente no meu corpo, porque pela fé você também pode experimentar um milagre físico e ser curado completamente, mas aprove a Deus usar os médicos para salvar a vida do meu filho. Então, seja de qual forma for, o importante é você entender que Deus está no controle da nossa vida. Deus mantém tudo, absolutamente tudo, sob o seu controle, e você não pode, em absoluto, desistir de viver. Não desista jamais. Desistir, jamais. Há um hino que diz que derrota não é coisa de cristão. Então vamos em frente, vamos firmes, seguindo firmes e alegres, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos felizes por esta tarde de bênção do Paripense. Pois bem, aqui quem vos fala é o pastor Wellington Silva, presidente e fundador-presidente Hymn of God International Church and Ministries, a Church Without Walls, uma igreja sem paredes, que bate sempre a sua porta para levar uma palavra de fé, de esperança, de vida, de poder, de graça, de glória. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção para 2 versículos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, os versículos 13 e 14. É um texto bastante conhecido do público leitor das Sagradas Escrituras. Quem não lê a Bíblia, infelizmente, lamento em informar que você está perdendo a grande oportunidade da sua vida de alimentar-se com a palavra de Deus e de descobrir os tesouros que há no tesouro de Deus. Tantas riquezas, as riquezas que há no tesouro de Deus. Então, tanta riqueza, riquezas da graça, riquezas insondáveis e riquezas da glória. Olha quanta riqueza nós temos na palavra de Deus. Então, nós queremos tomar 2 versículos de Filipenses capítulo 3, carta da alegria, carta do apóstolo Paulo, quando estava na prisão. Capítulo 3 e os versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vou repetir. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. A igreja cristã de Filipos teve sua origem com os próprios esforços do apóstolo aos gentios, refiro-me ao apóstolo Paulo. Durante sua segunda viagem missionária, a igreja então foi fundada. E o registro histórico está lá em Atos capítulo 16, dos versículos 12 até do versículo 12 ao versículo 40. Tendo ouvido o famoso chamado, passa a Macedônia e ajuda-nos, Paulo então alterou seus planos tensionados de continuar labutando na Ásia Menor, e foi assim que nasceu a missão evangelista europeia e a igreja cristã no continente europeu. Filipos era uma cidade pequena, fundada
pelo rei Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Sua maior fama vinha da batalha travada em suas proximidades, no ano 42 a.C., entre as forças de Brutus e Cássio, contra as forças de Antônio e Otávio. Filipos veio a tornar-se uma colônia romana, um posto militar com privilégios especiais. Uma das mais importantes doutrinas do Novo Testamento nós encontramos em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Trata-se da doutrina da kenosis, ou a doutrina da auto-humilhação de Cristo, ou do auto-esvaziamento de Cristo. É uma das mais preciosas doutrinas do Novo Testamento, estudada à luz da cristologia. Pois bem, no texto em que nós lemos, no texto que nós tomamos para a nossa reflexão nesta tarde de Paripense, Paulo depara-se com a realidade da vida cristã. E aqui ele trata exatamente dessa perspectiva da carreira cristã, a perspectiva de Paulo quanto à carreira cristã. É importante a gente observar a sua determinação, a sua dedicação, mas também a sua posição. Ele apresenta alguns argumentos interessantes nesses dois versículos que vale a pena aqui destacar. Primeiro ele fala sobre: eu não cheguei ao fim da maratona. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Ou seja, a minha corrida, a minha carreira ainda não terminou. Eu não cheguei ao fim da maratona. E aqui eu quero que você pare e pense juntamente comigo. Ora, se nós estamos vivos, se nós estamos em pé, se nós estamos na terra, significa dizer que a nossa carreira, a nossa maratona espiritual ainda não findou. E você sabe, todo bom maratonista, eu não sou corredor, não sou maratonista, mas todo bom maratonista, primeiro ele se prepara para correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros, 40 quilômetros. Ele se prepara durante dias após dias, meses após meses e até anos. Ele vai sempre se preparando, se qualificando para uma corrida em massa, não é? Para uma competição. E nessa fase de preparação, há momentos que ele simplesmente diz assim: não vai dar, não estou aguentando, dói aqui, dói ali, dói a perna esquerda, dói o pé direito, sabe? Não estou tendo fôlego, não estou tendo oxigênio para seguir caminhando, para seguir correndo, para seguir treinando. Mas faz parte do processo, faz parte do adestramento. Lembre-se, adestrando a mente de um vencedor. Para você ter uma mente vencedora, uma mente que está determinada a ir até o fim a despeito das circunstâncias, você tem que passar por treinamentos, você tem que ser adestrado, você tem que passar por discipulado. E dentro desse período de discipulado, até que a gente chegue ao final da nossa maratona, nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Vai ter sede, vai ter dor, vai ter enxaqueca, vai ter aborrecimento, alguém vai cuspir em você. Na corrida você está correndo, meu amigo, pode acontecer qualquer coisa, mas entenda, você não chegou ao final da sua maratona. E já que você não chegou ao final da sua maratona, não tem que parar não. Pastor, mas eu caí, eu me machuquei, eu tropecei, me esborrachei, tô ralado aqui, pastor. Não, querido, levante-se. Mesmo com ferimentos, mesmo ralado, cure a sua ferida, sare a sua ferida, peça ao médico dos médicos, peça ao Senhor Jesus para que venha ao seu encontro. Se a ferida é espiritual, e a gente está aqui mais falando do que ferida espiritual do que física propriamente dito, é importante que, se a ferida espiritual está aberta, ela pode ser curada. O bálsamo de Gileade que desce do céu sobre a sua vida, para você ficar completamente curado, restaurado e seguir a sua maratona. O que você não pode fazer é parar de correr. Quem foi que mandou você parar de correr? Quem foi que disse que você já acabou a sua carreira? Não, ninguém termina a carreira aqui na terra. Aqui, enquanto nós estivermos vivos, enquanto estivermos pisando em solo terreno, temos sim missão a cumprir, temos tarefa a cumprir, temos a carreira a ser conquistada,
corrida, a ser vencida. Deus nos chamou para correr essa maratona espiritual. Nós somos os atletas de Deus, os atletas cristãos, que não podem, em absoluto, fracassar no meio da corrida. Querido, olha para trás. Veja o quanto que você já correu. Foi difícil dar arrancada. Foi difícil sair lá, começar foi muito difícil. Mas já que você chegou até aqui, siga um pouco mais. Vamos juntos, nós estamos juntos nessa maratona. Nós não vamos parar de correr não, querido. Nós vamos até o final correndo a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Bendito seja o nome do Senhor. Então Paulo diz, olha, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. Ora, segunda coisa que eu entendo aqui que Paulo, a visão, a compreensão dessa perspectiva quanto à carreira cristã, é que Paulo aprendeu a priorizar aquilo que era preciso, aquilo que era preponderante. Ele diz, eu priorizei o que devo fazer. Uma coisa, uma só coisa. É interessante isso, ele diz, não, olha, para mim não interessa mais nada, mas uma única coisa é o que me importa. E eu priorizei essa coisa pela qual eu vou lutar. Eu vou continuar a correr a carreira da vida cristã, porque eu aprendi a priorizar uma única coisa. O foco estava mantido, sua atenção estava mantida. Ele disse, não tem problema, estou sendo apedrejado, estou sendo açoitado, criticado, falam mal de mim, falam contra mim, se opõem a mim, me jogam na cadeia, sabe, me cospem, me esbofeteiam, pode fazer o que você quiser fazer. Mas ele disse, eu estou determinado a ir até o fim, porque eu aprendi a priorizar aquilo que é importante para a minha vida. Você aprendeu a priorizar aquilo que é importante para a sua vida? Você já colocou num caderno, escreveu, pegou um caderno, hoje não é caderno, pastor, isso está muito atrasado, pastor, que negócio de caderno, hoje é tudo na palma da mão aí, é laptop, iPad, iPod, né, desse jeito, telefone, celular, tá tudo aí, pastor, na ponta do dedo, só escrever aí. Então, mas vamos lá, você já fez a sua lista? Sua lista de prioridades? Você tem que ter uma lista de prioridades. Sim, porque senão você embola prioridade com aquilo que é secundário. Não, entre desejos e necessidades, nós precisamos colocar necessidades em primeiro lugar. Assim são as prioridades. Entre prioridade e coisas secundárias, nós temos que colocar as prioridades em primeiro plano, em primeiro lugar. Esse deve ser o nosso alvo, a nossa meta. Então Deus está chamando a mim e a você para a gente poder verdadeiramente usufruir desse privilégio de estabelecer prioridades e que essas prioridades estejam alinhadas com a vontade de Deus. Esse é o grande problema das pessoas, porque às vezes nós estabelecemos prioridades, mas essas prioridades não estão afinadas, não estão em harmonia com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se a gente não está alinhado à vontade de Deus, não, querido, aquilo que para você é prioridade, mas não é prioridade de Deus para a sua vida, não, desfaça disso. Deleta essa lista que você tem de prioridades e peça a Deus para que te dirija, para que te oriente naquilo que realmente é prioridade. A prioridade para mim nesta tarde é poder fazer essa live e compartilhar um pouco da bênção de Deus em nossa casa, em nossa família. Já falei aí do testemunho maravilhoso do meu filho, hoje 7 anos de transplante de órgãos, querido, que ele recebeu um rim e um pâncreas e hoje ele tem uma vida com qualidade de vida. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Lá atrás, a nossa prioridade foi orar, interceder para que o milagre pudesse acontecer, o nosso filho pudesse ser transplantado. Lutamos de todas as formas, com tudo aquilo que podíamos, para que ele pudesse ser abençoado. E hoje nós estamos aqui para dizer a você que nós temos que aprender a priorizar as coisas em consonância com a vontade de Deus, em conformidade com a vontade de Deus. Descubra qual é a vontade de Deus para a sua vida.
Pastor, eu já tenho orado, eu já tenho lido, eu já tenho... Pastor, não adianta, pastor, eu não sei qual é a prioridade de Deus para mim, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Aí é que você está em problema. Quando você não conhece a vontade de Deus para a sua vida, você também não saberá priorizar as coisas de Deus para a sua vida. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É preciso colocar as coisas espirituais em primeiro lugar, em primeiro plano. A partir daí, então, é que você vai entender o que significa prioridades para a sua vida, prioridades em harmonia com a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Seguimos aqui. Ele diz assim, eu não cheguei ao fim da minha maratona, você também não chegou, eu também não cheguei. Estamos lutando e vamos continuar a correr sim, em nome de Jesus. Quer o capeta ou não, quer o demônio ou não, nós vamos até o final em nome de Jesus, porque Deus nos chamou para sermos mais que vencedores. Ele disse, eu não cheguei ao final da maratona, eu priorizei o que devo priorizar, ou seja, a minha prioridade é uma só coisa, e eu sei o que essa coisa significa. Aí ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha só, a prioridade de Paulo era tridimensional. A primeira dimensão dessa prioridade dele é que ele aprendera a esquecer-se das coisas que para trás ficaram. Tem pessoas que gostam de ficar remoendo o passado. Você não sabe o que aconteceu em 1902, em 1954, em 1972. E as pessoas ficam remoendo, vivendo de passado. Ei, já dizia minha avó, quem vive de passado é museu, querido. Renova a sua mente, renova a sua mente. Você fica remoendo o passado, vivendo com o passado e trazendo à sua memória as coisas que não trazem nenhuma edificação. Mas Deus quer trazer à nossa memória o que nos traz paz. Deus quer trazer à nossa memória o que nos traz edificação. Deus quer trazer à nossa memória o que nos faz sentir melhores como pessoas, como filhos do Deus Altíssimo. É isso que Deus quer. Deus simplesmente traz à nossa memória aquilo que traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aleluia. Eu só quero dizer para você, querido, que o que me dá esperança é saber que lá atrás Deus trabalhou em favor do meu filho para que ele pudesse ter órgãos restaurados, pudesse receber órgãos e hoje está aqui entre nós vivendo com qualidade de vida. Isso é coisa para trazer a nossa esperança, para trazer para o presente. São essas coisas que a gente deve se lembrar. São destas coisas que a gente deve se lembrar. Eu me lembro, por exemplo, dos momentos indeléveis que nós vivíamos enquanto adolescentes e jovens na Assembleia de Deus em São Cristóvão, naqueles cultos poderosos das famosas Comadesk, né? Comadesk. As Comadesks eram poderosas mensagens, poder de Deus. Era tanto poder de Deus que a gente saía de lá socado, ensopado da unção de Deus. Gente caindo pelo chão por pura manifestação do Espírito de Deus. Não é uma forçação de barra, não tinha nada disso, irmão. A palavra de Deus era pregada com poder, com autoridade, e nós éramos edificados. E foi nessas Comadesques, uma dessas aí, eu tinha apenas 17 anos quando Deus me chamou para o campo missionário. Falou pela primeira vez que eu seria um missionário. Que coisa estranha. Isso eu quero trazer à memória. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esperança de continuar a produzir pelo reino de Deus, para o reino de Deus e para a glória de Deus. Estas coisas que edificam, que a gente deve se lembrar. Eu quero me lembrar de poderosas mensagens que ouvi lá do pastor Túlio Barros Ferreira, do pastor Gesiel Gomes, que ainda continua entre nós, graças a Deus, e tantas lições e tantas mensagens tem nos trazido. Você pode acessar aí a página do pastor Gesiel no YouTube, né? Vai lá no YouTube do pastor Gesiel Gomes, são inúmeras mensagens que edificam, essas coisas preciosas que a gente tem que se lembrar. Quero me lembrar das muitas lições que o pastor Timóteo Ramos de Oliveira nos ensinou lá atrás. Estas coisas nós temos que nos lembrar, coisas que edificam, coisas que promovem a bênção de Deus para a nossa família, para a nossa vida em particular e para a vida das pessoas que nos cercam, nos
veem, nos ouvem. É isso, querido. Paulo diz, olha, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Mas essas coisas que ele esquecera-se eram coisas que verdadeiramente não promoviam edificação. Não produziam paz, nem para si, nem para o seu público, né, para os seus contemporâneos. Não, então para que eu vou ficar me lembrando de tragédia, de dificuldade, de problema, de percalço, sabe? Não, querido, levanta a sua cabeça, siga em frente, porque Deus é contigo, Deus te fará mais que vencedor. Ele diz, uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Diante dele, ele estava referindo-se ao presente. Ele estava dizendo, olha, eu estou avançando para aquilo que está diante de mim. Eu tenho que aprender a lidar com aquilo que está diante de mim. Se eu não aprendo hoje o que está diante de mim, eu não vou ter futuro. O meu futuro simplesmente depende de esquecer-me de um passado que provavelmente venha me trazer dificuldade e venha impedir que eu continue a caminhar. E também depende de eu lidar com o presente, com as coisas que estão diante de mim. Paulo estava dizendo, eu estou aprendendo a viver com as coisas de hoje, com o dia de hoje. Ora, quer um exemplo mais clássico do que esse que nós estamos vivendo? Quem já ouviu falar, nem durante as 2 guerras mundiais o mundo parou desse jeito. Nem durante as 2 guerras mundiais. Mas uma pandemia, um vírus, um inimigo invisível, foi capaz de parar o mundo inteiro. E aí você diz, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Sinais dos tempos. Claro que isso retrata, sim, aquilo que nós estamos esperando, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que esses sinais são escatológicos, não são obras do acaso. Ah, mas o cara fabricou lá no laboratório chinês, fez isso, fez aquilo. Irmão, seja de onde tenha vindo, e a gente não tem dúvida que veio de lá, daquela região, a gente sabe disso. Agora, é importante que você entenda, pelo aspecto espiritual da coisa, o que Deus quer ensinar a mim, como igreja? O que Deus quer ensinar a sua igreja na face da terra? Até então, a igreja estava confinada entre 4 paredes. Até então, a igreja estava limitada entre 4 paredes. Só esperando que as pessoas venham ao templo. E agora a igreja deixou de habitar nas 4 paredes, dentro de um templo, pura e simplesmente, está indo ao campo. Eu quisera ir ao campo missionário. Pois é, tantas vezes nós cantamos, eu quisera ir ao campo missionário, e agora não tem fronteira para as redes sociais, que aliás está sofrendo dura perseguição. Querem acabar com as redes sociais, é verdade. Mas as redes sociais estão aí a nosso inteiro dispor, querido, para quê? Para pregar as boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que tem pessoas que ocupam-se nas redes sociais com coisas que não promovem nenhuma edificação, nenhuma paz, não. É só confusão, é só blá, 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 e não traz nenhuma paz, nenhuma edificação. Mas eu, como Paulo disse, olha, uma coisa fácil é que esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O que está diante de mim e de você? A oportunidade de pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. A oportunidade de fazer a obra da evangelização. A oportunidade de fazer a obra missionária sem sequer sair de dentro de casa. Apenas usando a rede social, conectada a uma boa internet, você alcança o mundo inteiro. Aleluia! Você proclama a palavra de Deus para o mundo inteiro. Eu tenho que avançar para as que estão diante de mim. Aliás, deixe-me destacar aqui, porque o meu blog, por exemplo, alguns já conhecem o meu blog, ele está sendo lido em 41 idiomas. Semana passada, eu estava vendo lá as estatísticas que o Google manda para mim, e eu vi que tinha, só na semana passada, 250 pessoas na Rússia acessaram o meu blog. Na Rússia! A coisa tá russa pro diabo, porque a palavra de Deus está invadindo o mundo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? Somos do exército de Deus, somos do exército de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Paulo diz, eu quero que vocês entendam que eu estou aprendendo isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Pare e pense,
Pare e pense, é o nosso programa. Pare e pense. O que está diante de você que seja edificante, que promove bênção, que promove edificação para si próprio, para sua família e para as pessoas que te cercam? O que é edificante? Pare e pense. Afinal de contas, Deus nos chamou para isso, para promover bênção, para promover paz na vida das pessoas. Então avance para aquelas coisas no presente que vão promover o seu sucesso no futuro. E ele diz assim, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É o primeiro aspecto dessa coisa tridimensional. Segundo aspecto dessa tridimensão da visão de Paulo é que ele aprende a lidar com as coisas do presente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. Olha que visão de Paulo, a visão tridimensional, visão do passado, do presente e do futuro. Sua visão verdadeiramente faz com que eu e você entendamos que é preciso aprender a viver. É preciso compreender melhor a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É preciso entender o propósito de Deus para a nossa vida. É preciso. E Paulo nos dá essa lição aqui. A carta da alegria, a epístola aos Filipenses, que Paulo escreveu enquanto preso estava na cidade de Filipos, transborda de lições, transborda de mensagens, transborda de bênção para a nossa vida. Então por que a gente não aprende a lidar com o passado, com o presente e com o futuro? É isso que vai fazer com que a gente traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nossa esperança, sobretudo, é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, as Assembleias de Deus, agora no próximo trimestre, estarão estudando sobre escatologia. Já estou até participando de algumas lições aí, me pediram para dar minha contribuição dentro do aspecto escatológico acadêmico, sistemático, da teologia sistemática. Então nós estou dando a minha contribuição, minha participação, aí com o meu querido Moisés Santos, lá de São Paulo, que está coordenando esse projeto durante esses 3 meses em que se estará falando sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou temas escatológicos, não somente sobre a vinda, mas temas escatológicos tão profundos, tão importantes, que muitas pessoas têm deixado de estudar. Mas há uma grande importância. Eu enumerei pelo menos 11 aspectos importantes para se estudar escatologia. Depois você vai ter esse material também à sua disposição. Mas Paulo diz, olha, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. O meu alvo está lá na frente. O meu alvo é Cristo. O meu futuro é Cristo. O meu futuro é estar com Cristo para sempre. Esse é o meu futuro, essa é a minha esperança. Você acha que eu vou ficar aqui a vida inteira aqui, querido, marcando passo ou ocupando espaço de outrem? Não! A minha esperança, a primeira, é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se Ele não voltar, eu quero estar pronto para o momento quando Ele me chamar. E Ele me convocar para estar para sempre com Ele. Essa é a minha esperança. A esperança de um dia poder morar nos céus. A esperança de um dia poder entrar na Nova Jerusalém. A esperança de um dia poder entrar na cidade pelas portas. A esperança de um dia saber que as minhas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. A esperança de saber que estou ungido com óleo de alegria. A esperança de saber que o Espírito Santo habita em mim. A esperança de saber que posso todas as coisas naquele que me fortalece. A esperança de saber que Cristo, sim, é a esperança da glória. A esperança de saber que com Deus nós podemos, sim, passar pelo meio de um batalhão. A esperança de saber que nós estamos sendo fortalecidos, renovados, fortificados, corroborados por sua palavra, viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e propósitos do coração. Pois bem, querido, siga em frente, soldado de Deus, estás ferido? O Senhor te sara, o Senhor te levanta, o Senhor te restaura, o Senhor te fortifica, o Senhor te fortalece, o Senhor te vivifica, o Senhor te ressuscita.
mas não fique parado, porque você não terminou a sua carreira na terra, você não terminou a sua maratona espiritual, assim como Paulo compreendeu que ele ainda não houvera acabado a sua carreira. Eu e você temos que ter essa compreensão. No dia que nós terminarmos a nossa caminhada, a nossa carreira, o Senhor nos chamará aos seus tabernáculos eternos, ou Ele voltará para buscar-nos juntamente com a sua noiva, da qual eu e você fazemos parte. Bendito seja o nome do Senhor. Pare e pense. Pense nisso. Pense nas palavras de Deus para a sua vida. Traga à sua memória aquilo que traga esperança. Traz aquilo que renova, aquilo que alegra, aquilo que anima, aquilo que inspira, aquilo que capacita, aquilo que fará você viver o sobrenatural. Aleluia. Esse período de pandemia, eu tenho vivido momentos indeléveis, momentos preciosos, momentos gloriosos. Durante alguns dias aí tive problema nos pés, na circulação, não é, sanguínea, não foi nada fácil, dores terríveis no corpo, mas nós vencemos mais uma etapa para dizer a você, querido, que o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso e que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós vamos até o final. Palavra de Deus para Daniel, jovem profeta, tu, porém, vai até o fim. Nós vamos até o final. Somos membros do exército de Deus, somos soldados do exército de Deus. Fomos chamados para lutar. Desistir nunca. Desistir nunca. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Eu quero que você medite bastante sobre isso, porque a propósito de Deus para a sua vida nesta tarde não foi por obra do acaso que eu vim aqui nesta live no Facebook na tarde de hoje. Foi para falar com você. Foi para dizer para você, levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça. Sim, marche firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho, o vosso trabalho, o teu trabalho, o trabalho de cada um de nós, não é vão no Senhor. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer, estamos vencendo e seguiremos vencendo na autoridade do nome de Jesus. 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Soldado ferido, levanta a tua cabeça. Soldado ferido, levante-se, vamos em frente. Tem mão amiga estendida para te ajudar, tem mão amiga estendida para te fortalecer, tem mão amiga estendida para você seguir até cruzarmos juntos a linha de chegada. Amém? Deus abençoe a cada um e a todos na tarde de hoje. Pare e pense, está chegando aqui ao final, mas eu quero orar com você e por você. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos fortaleça, que renove a nossa esperança, que renove a alegria da salvação dentro de nós, que a gente não perca a visão do céu. Não perca a visão do céu. Não perca a visão do céu, querido. Não há coisa mais gloriosa do que ter como perspectiva a nossa chegada nos céus, para estarmos diante do trono de Deus e para sempre vivermos com Cristo em glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero impetrar a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos, amigos, aqueles que estão neste momento, Senhor, na tarde desta sexta-feira, 3 de julho, sofrendo, seja por coronavírus, seja por qualquer doença, ou pela perda de um ente querido. Eu quero impetrar a Tua bênção sobre a vida das pessoas que estão gemendo no leito de enfermidade. Pedir que o Senhor venha ao encontro destas pessoas, socorrendo-as, trazendo alívio, conforto e consolo para os seus corações e para as suas almas. Não deixe, Senhor, que as pessoas continuem a sofrer. Ajuda, Senhor. Socorre o aflito necessitado, porque nada é para Ti
ajudar o aflito e o necessitado. Nada é para ti, Senhor. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos. E nessa perspectiva da carreira cristã, eu oro também por aqueles que estão feridos, que nessa carreira, Senhor, da vida cristã, foram alcançados por dardos inflamados do maligno, hoje estão feridos, caídos, prostrados, sem força para se levantar, sem força para dar a volta por cima, sem força para caminhar. Oh, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, socorre! Socorre, socorre, Senhor, os aflitos, os feridos, os necessitados. Eu oro pelas nações. Tu tens me dado o privilégio de andar entre as nações, de pregar a Tua palavra entre as nações, de conhecer tantos países, tantas culturas, idiomas. Oh Deus, eu oro para que o Senhor se apiede das nações, dos povos, línguas, tribos. Tem misericórdia, meu Pai. Não permita que a obra de Satanás avance e vença sobre as nações, mas que prevaleça o Teu poder por meio da Tua igreja, coluna e firmeza da verdade, por meio da Tua noiva estabelecida na terra desde o dia de Pentecostes. Ó Deus, que a Tua bênção, Senhor, possa superabundar, porque escrito está: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que o Teu favor, Senhor, chegue à vida destas pessoas, que o Teu favor chegue à vida, ao coração dos povos. Eu oro também, Senhor, pelas igrejas, pastores, líderes de igrejas espalhados no mundo, Senhor. Tem misericórdia, papai, fortalece os Teus filhos. Fortalece os Teus filhos diante de tamanha responsabilidade. Responsabilidade, Senhor, de apacentar o rebanho. Eles terão que dar conta, né? Teremos que dar conta das almas a Ti, Senhor. É muita responsabilidade. E essa responsabilidade transcende o aspecto meramente horizontal. É uma responsabilidade diante de Ti. Ajuda os Teus servos e servas, os que estão à frente de igrejas, rebanhos, para que não esmoreçam, para que não se abatam, para que não enfraqueçam, para que não caiam, Senhor, diante da batalha, mas sigam firmes, constantes na obra do Senhor. Ó Deus, eu Te peço também pelo meu Brasil, nosso Brasil, pelas autoridades constituídas, pelo presidente da República, seus ministros, primeiro, segundo, terceiro escalão, autoridades governamentais. Deus, toma o nosso Brasil nas Tuas mãos. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. A ordem que eu recebi na Tua palavra é para interceder pelo governo, pelos governos, seja lá no Brasil, bem como aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, que está à frente desta maior potência, Senhor. Seu gabinete, autoridades governamentais aqui nos Estados Unidos. Dá aos Teus filhos, Senhor, sabedoria, graça, favor e entendimento, para que as coisas possam se ajustar e nós também possamos viver em paz. Israel, toma Israel nas Tuas mãos. Tua palavra diz: prosperarão aqueles que confiam em Ti. Tua palavra nos ordena: orai pela paz de Jerusalém. Nós estamos orando aqui para abençoar Israel, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre Israel. Guarda a menina dos Teus olhos. Abençoa, Senhor, o Japão, país no qual já estive 42 vezes. Não me canso de dar testemunho disso, para pregar a Tua palavra. Abençoa, Senhor, os meus irmãos nipônicos. Guarda, Senhor, aquele povo ali. A Europa, onde já também estive inúmeras vezes pregando a Tua palavra em vários países, desde a Rússia até Portugal. Meu Deus, estende as Tuas mãos sobre o velho continente europeu. Traz avivamento, Senhor.
um avivamento tal que vidas sejam impactadas e quebrantadas pelo poder da palavra. Tu tens profetas em toda parte do mundo, homens e mulheres aos quais o Senhor quer usar e pode usar para que haja um grande avivamento na terra e as pessoas sejam verdadeiramente abençoadas e edificadas. Pai, no nome de Jesus, eu peço que a tua bênção permaneça conosco, seja conosco na tarde deste dia, na tarde desta sexta-feira, porque nós não vamos perder a nossa visão do céu. Nossa carreira foi proposta por ti e nós seguiremos até o fim. Vai até o fim, querido. Vai até o fim, querida. Desista não, levanta a tua cabeça. Vamos em frente. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Siga conosco. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Você ainda está por aí? Achei que você já tivesse ido embora. Que bom que você ainda está aí. Pois bem, estamos chegando, agora sim, estamos chegando ao final da nossa live. Esse momento maravilhoso na presença de Deus, de reflexão, de comunicação da palavra de Deus, de informação. Tudo isso é precioso. De testemunho. Testemunhos que edificam, que promovem a nossa comunhão, a nossa koinonia com o céu, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e com a Igreja de Deus na terra. Beijo no seu coração. Light of the world, hallelujah. There is no other name, the name of Jesus. Jesus Christ the Lord, no other name, no other name. There is no other name, the name of Jesus. I worship you, Jesus. I praise your name.